Olá, você que está ligado em mais um Universidade Aberta, seja bem-vindo. Dados da revista Guia Infantil revelam que o câncer no Brasil atinge entre 12 e 13 mil crianças anualmente. Estima-se que em torno de 70% das crianças diagnosticadas com câncer podem ser curadas, se tratadas precocemente. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, José Alencar Gomes da Silva, o câncer representa 7% do total de mortes por doença entre crianças e adolescentes de 1 a 19 anos no Brasil. Preocupados com o bem-estar da criança e adolescente em tratamento hospitalar, a equipe médica pediátrica do Hospital São Vicente de Paulo, juntamente com o curso de Pedagogia da Universidade de Passo Fundo, desenvolve um projeto que prevê atividades lúdicas e educacionais com esses pacientes e também para os pais desses pacientes. Fique conosco, pois o Universidade Aberta está começando. Espaço Lúdico e de Atendimento Pedagógico a Crianças Hospitalizadas é o projeto que nós vamos conhecer hoje. Antes de saber mais detalhes, nós vamos assistir a uma reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a PF-TV. Um olhar marcado por esperança. A vontade de vencer a cada dia começou desde os primeiros anos na vida dessas crianças. Hospital é um lugar angustiante? Não mesmo. O tratamento passa a ser só um pedacinho do dia desses pequenos. O resto do tempo, eles se divertem aqui. Chegamos no dia em que tinha a festa de São João, uma alegria de encher os olhos. Na verdade, assim, a gente fica no quarto com as crianças, trancado lá, eles ficam quietinhos, tristes, sabe? Só no momento que saiu pra fora já vieram dando risada, mudaram totalmente, sabe? Muito bom. Ajuda um monte na recuperação deles. Então nós já somos quase morador aqui, né? A gente está com o Valentim já há 8 meses internado. E para mim esse espaço, esse momento é muito importante. É um momento, acho que, de descontração, principalmente para os acompanhantes que estão aqui, que é um momento difícil, é um ambiente difícil. E isso, com certeza, eu acho que ameniza muita coisa, dá uma alegria, é um dia diferente, dá uma animação, sai da rotina. Eu acho muito bom nesse espaço que eles botam com as crianças, né? Assim, distrai, né? Que nem o meu filho ele, em casa, ele não para, né? Ele quer fazer para ir brincar, né? Isso que é importante, né? Esse espaço que eles têm, né? Betina. Que idade você tem, Betina? 5 anos. E você gosta de vir aqui brincar? Sim. O que mais tu gosta de fazer aqui? Eu gosto de brincar, de desenhar. E tá gostando da festa? Sim. O espaço lúdico foi criado com um único objetivo: o acolhimento e bem-estar, tanto das crianças como dos pais. O Espaço Lúdico aqui na pediatria foi criado há mais de 10 anos, né? E nós entendemos que a internação da criança é um período difícil, tanto para a criança quanto para a família. Pensando nesse aspecto, a gente criou esse espaço buscando que a criança se torne mais alegre, melhore com mais rapidez. Comigo no estúdio, a coordenadora desse projeto, professora Silvia Maria Scartazini, e a bolsista Larissa Stocco. Elas vão contar para a gente como é desenvolvido esse projeto com crianças e adolescentes na oncologia do Hospital São Vicente, aqui de Passo Fundo. Tudo bom, professora? Tudo bem. Tudo bom? Tudo bom. Deve ser algo peculiar, especial e super interessante trabalhar com essas crianças, né? E garantindo talvez um pouco de qualidade de vida para elas ainda dentro do hospital. Conta um pouquinho para nós, professora, como é que surgiu essa ideia. E ela tem 14 anos de história, né? Isso, essa ideia surgiu em 2002. Ela faz parte do projeto de extensão da Universidade de Passo Fundo, que tem essa intenção de promover o desenvolvimento regional, integrando-se, então, a instituições da nossa comunidade. E no caso específico com o Hospital São Vicente de Paulo, ela tem uma especificidade porque ela atende não só pessoas da nossa comunidade, mas também de toda a região de abrangência do hospital, né, dos atendimentos que o hospital oferece. Então, ele tem a intenção de estar agregando a essas crianças um conforto, né, a possibilidade de estar brincando dentro de um espaço onde normalmente acontece muita dor, ao mesmo tempo em que a instituição, a universidade, promove junto às acadêmicas do curso de pedagogia a formação no espaço não escolar.
que é o espaço hospitalar. Que também é um espaço de educação. Certamente. E que faz parte do projeto pedagógico da pedagogia do nosso curso. Do curso. Isso. A Larissa é bolsista Paidex do projeto. Larissa, há quanto tempo tu estás no projeto? Eu estou no projeto desde março. E nesses primeiros 4 meses de envolvimento, qual o aspecto mais te chama a atenção? Que deve ser muitos, né? Mas, enfim, por estar em contato com essas crianças, né? Nesse cenário que é o cenário hospitalar, bastante diferente, talvez, do que tu tenha imaginado quando tu estavas em sala de aula, escolhendo a pedagogia, né? Então, compartilha um pouco essa experiência conosco. O aspecto que é mais importante para mim é a felicidade das crianças quando elas estão no espaço lúdico. Porque normalmente elas esquecem que estão dentro do hospital. Lá elas se divertem, elas criam, elas fazem de conta. Então é uma realidade totalmente diferente do ambiente do hospital. Quando tu escolheste pedagogia, tu imaginava que era possível desenvolver talvez aspectos da tua profissão num espaço, por exemplo, como um hospital e não num espaço que é o tradicional, que é a sala de aula? Não, eu nunca imaginei que eu poderia estar dentro do hospital fazendo o trabalho não da docência, né? Mas da docência também, talvez. Professora, me ajude. Certamente, porque o que nós temos naquele espaço e que faz com que as crianças encontrem tanta felicidade são as ferramentas, que são os instrumentos, os brinquedos que elas utilizam para estar ressignificando cotidianamente a doença. Elas brincam de diferentes formas, com diferentes materiais. E elas, quando estão brincando, elas estão reorganizando toda a vivência com a doença, elas estão criando um elo que elas deixaram lá em casa com brinquedo, que elas deixaram na escola com os coleguinhas. Então, elas se reorganizam ali dentro. Elas saem do quarto, onde tem um tratamento, vão para o espaço lúdico, onde tem uma pro, onde tem outros coleguinhas, onde tem brinquedos, onde o ambiente é totalmente diferente da Quase que ideia do hospital. reconstrói o ambiente fora do hospital, com o qual elas estavam habituadas, talvez. Certamente reconstrói. Professora, como é que o projeto funciona em si? Quer dizer, bom, é lá dentro do hospital, é na região, na área oncológica do hospital, mas funciona quantas vezes por semana? Quantos alunos tem envolvidos? Em que horários? Então, o espaço lúdico, ele foi reorganizado. O Hospital São Vicente de Paulo fez um investimento muito significativo no momento em que a oncologia também passou a funcionar ali em cima junto a um espaço do posto 12, um espaço reservado para oncologia. Bom, a partir desse momento, reuniões foram sendo feitas para nós reorganizarmos esse espaço, não só do ponto de vista de estrutura física, mas de ambientação também. Então, nós fizemos toda uma ambientação, pensamos em reuniões envolvendo diferentes profissionais, desde a engenharia, arquitetura, os médicos, nós da pedagogia, e a gente projetou uma ambientação considerando o espaço sideral. Então, nós temos agora um lugar onde as crianças, e isso está sendo feito, e não está totalmente pronto ainda, porque nós precisamos de mais verba, né? Mas com essa reinauguração, as crianças que estavam num posto mais abaixo subiram da onco também. Então, nós estruturamos de que forma? De manhã são atendidas as crianças da onco, para que durante a noite possa ser feita toda a higienização, para que não ocorra nenhum problema. E à tarde são atendidas as crianças da pediatria, que é do posto 12. Então, são crianças que têm outras doenças. E quando as crianças não podem ir até o espaço lúdico... Que acontece de algumas não poderem. Não, algumas não podem, né? Sair do quarto, por vários motivos. As bolsistas, que são uma de manhã a Larissa e uma tarde que é a Dênia, vão até os quartos, levam os brinquedos, levam as histórias, fazem atividades. Então, esta é a organização. Elas trabalham... do ponto de vista do bolsista, todas as manhãs a Larissa e todas as manhãs todas as tardes a Dênia. Ou seja, esse espaço lúdico, ele está quase que 5 dias por semana, nos 2 turnos, funcionando e recebendo essas crianças. Sim, ele funciona das 8 às 11h30 e das 13 às 17 horas. E as crianças, elas são levadas por quem? Como é que acontece esse deslocamento do quarto até o espaço lúdico? Por quanto tempo elas permanecem nesse lugar? Há uma organização de rotinas dentro desse espaço? Como é que isso funciona? O espaço fica aberto nesse período. Então, agora de manhã vão as crianças da onco.
Isso, mas quem leva elas? Os pais, os acompanhantes, os responsáveis. Esse é um combinado, eles precisam estar junto. Exceto alguma criança que já possa, por algum motivo, ficar sozinha. E como a Larissa disse, o pai aproveita para tomar um banho, para se organizar. Todas elas chegam no mesmo horário? Elas vão durante a manhã, no horário que elas acharem que é mais conveniente? Vão embora quando elas acharem quando o acompanhante achar que já passou tempo demais? Como é que isso se organiza? Normalmente elas vão no horário que elas querem. Independente do horário, e para tirar elas de lá é um sacrifício, porque elas não querem sair, não querem voltar para o quarto para almoçar, mas elas ficam ali o horário que elas querem. Está sempre aberto. O que modifica, às vezes, é a visita médica, o horário do remédio, um exame que tem que ser feito. Muitas vezes as enfermeiras buscam eles lá no espaço lúdico e devolvem no espaço lúdico. Imagina tirar eles e não devolver, deve ser, né? As crianças devem se encher de expectativa. Larissa, tu já observou, por exemplo, alguma criança que tenha chegado muito doente, que tenha progressivamente melhorado, e tu percebe isso dentro do espaço? Normalmente, a maioria das crianças que chegam lá, elas chegam quietinhas, debilitadas, né? Porque todas estão num processo de recuperação dentro do hospital. Então, diariamente, elas saem de lá com um sorriso, com uma alegria. A gente vê em todas as crianças que entram lá. Há uma resposta. Há uma resposta. Quase que imediata a estar no espaço. É isso, professora? E é muito bonito você escutar eles dizendo, eu vou quando eles têm que fazer um exame, mas eu já volto. Então, isso mostra assim, que esse espaço tem uma importância muito grande. E um aspecto que eu considero fundamental também é a relação que os pais estabelecem com o espaço lúdico e com as bolsistas. Bom, mas isso nós vamos guardar para o próximo bloco. Nós voltamos já, depois do rápido intervalo. Voltamos com o Universidade Aberta. O programa de hoje fala sobre um projeto de extensão da Faculdade de Educação da UPF. Entre os objetivos, o projeto busca remodelar o espaço para que a criança e o adolescente em tratamento de saúde possa vivenciar sonhos e brincar. Comigo nesse segundo bloco continua a coordenadora do projeto, Silvia Maria Scartazini, e a bolsista Larissa Stocco. Professora, terminamos o segundo bloco falando sobre um pouquinho da relação dos pais com o projeto e com o espaço. Fala um pouquinho mais disso para nós. Então, muitos dos pais que têm as crianças internadas, eles não são da nossa cidade. E o espaço lúdico acaba sendo uma zona de conforto também para os pais. Porque enquanto eles ficam semanas com as crianças internadas, o espaço lúdico oferece a eles um espaço de lazer, um espaço de diversão e um espaço de conversa também. Com as bolsistas, com outros pais, com outras crianças, eles observam os filhos interagindo. E uma outra ação que a gente tem feito no espaço lúdico é justamente a ideia de promover oficinas, momentos de integração entre os pais, através de atividades, como nós tivemos há alguns dias atrás a oficina de macramê, onde nós tivemos algumas senhoras voluntárias que passaram 2 tardes ensinando as mães a bordar, e nesse bordar elas ficaram conversando muitas coisas. Então se faz como que uma terapia, né? Uma troca de terapia, né? Isso. Professora, não só eu acho, porque é um momento de lúdico, de conversação, mas eu fico pensando também que é um momento em que o pai vê o seu filho bem, vê o seu filho feliz, porque deve ser muito difícil para esses pais passarem tão longos períodos dentro do hospital vendo os seus filhos num processo de dor, por mais que seja no caminho da cura, mas, né, é dolorido. Acho que ver eles bem também, talvez isso tenha um efeito sobre os pais. Você imagina uma criança que teria que ficar o tempo todo num quarto e ela pode se deslocar para um espaço onde ela tem brinquedos, onde ela tem cor, onde ela tem pessoas que brincam, que fazem planejamento, que organizam as atividades lá. Agora, por exemplo, essa semana e a semana que passou, as bolsistas estão organizando com as crianças toda uma preparação para a nossa festa junina, que vai acontecer agora no dia 15. Quais são os planos para essa festa, Larissa? Os planos, a gente organizou várias brincadeiras. A gente já organizou junto com as crianças a pescaria,
as bandeirinhas para enfeitar, as argolas, de jogar as argolas. Qual mais pronto? O jogo de lata. O jogo de lata também já está pronto. As típicas de São João. Típicas. Sim, as Isso brincadeiras cria uma típicas. expectativa, né, Larissa? Como é que as crianças estão com essa preparação toda? Elas estão entusiasmadas, elas querem saber o que vai ter na festa, como que vai ser a festa. Vai ter caipira, vai ter música, Quadrilha. Quadrilha, as comidas típicas. Quantas crianças hoje o projeto mais ou menos atende, professora? Diariamente, uma média de 30 crianças o projeto atende. Isso tem uma variação, depende da quantidade, da idade das crianças internadas, mas a média é em torno de 30 crianças. E ali a gente falou na abertura do programa em crianças e adolescentes. O espaço também tem recebido adolescentes, e como é que é a relação do adolescente, que é um pouco diferente da criança, com a questão do lúdico e do espaço, né? Na verdade, nós recebemos até aproximadamente 12, 14 anos. Pré-adolescente. Mas na pré-adolescência. No início da adolescência. Isso. Mas a intenção, com esse novo projeto que estamos estruturando junto com o Hospital São Vicente, com a oncopediatra infantil, né? Infanto-juvenil, é justamente que se tenha computadores, cabines, TV assim com um formato maior, para que a gente possa estar passando outros tipos de vídeo, para que eles possam interagir com programas de computador. Então nós estamos... Criar um ambiente mais próprio para essa faixa etária. Isso, para essa faixa etária, até não só de brincar, mas de pesquisa, de interagir com outras mídias. E o que tem agora também que está compondo esse trabalho é o projeto da classe hospitalar, que se estruturou junto, então, com esse projeto educacional do São Vicente. E que tem o apoio da prefeitura também, tem 2 professoras, que então elas vão para os quartos e tem um espaço lá também reservado para elas darem aula, né? Efetivamente, então o espaço lúdico ele se desocupou do que antes ele fazia também, de tratar um pouco dessas aprendizagens escolares, e agora quem se ocupa também disso... são necessárias porque as crianças algumas ficam muito tempo, Muito né? tempo, e elas precisam voltar para a escola e voltar para a escola sabendo também. Então, agora, quem se ocupa disso são essas professoras, que fazem parte da classe hospitalar, e o espaço lúdico, ele pode se ocupar mais dessa parte mais cultural, integrar a criança a essas atividades que ocorrem fora, como a festa junina, como a Páscoa, como o Dia da Família. Isso ressignifica um pouco o próprio papel da pedagogia como formação, né? A professora podia falar um pouquinho dos espaços de atuação do profissional de pedagogia. Eu venho, quero ser professora, venho fazer o curso de pedagogia da universidade, mas eu só posso trabalhar na escola? Onde mais eu posso trabalhar? Então, este é mais um espaço tão escolar, que além da escola nós temos, além da gestão escolar, além da gestão empresarial. A gestão escolar. Isso. Que os cargos de coordenação, direção orientação. E como na gestão empresarial? Porque hoje nós temos também o papel do pedagogo dentro das empresas, junto à gestão das empresas, né? Que é um papel onde esta pessoa também ajuda a orientar, a promover reuniões, a promover formação com os colaboradores das empresas. Se a gente entender que a vivência dentro de uma empresa também é um processo de educação. Também, e de convívio de pessoas, não é? Então, nós temos a pedagogia hoje, ela também trabalha com a educação especial. Então, nós temos, assim, todo a gente chama de generalista, né? Que a pedagogia que ela forma um profissional não mais só para a sala de aula, e não só mais para os anos iniciais, para a educação infantil, para os anos iniciais e para todas as outras funções de gestão da escola e essas que nós falamos, né? Larissa, fazer parte desse projeto ressignificou as tuas escolhas dentro da profissão? Muito, porque até então eu nunca me imaginei dentro do hospital com as crianças, né? Até então eu não sabia que tinha esse ambiente específico e que eu poderia estar lá. Desde quando eu comecei, a gente se sente gratificada, porque às vezes a gente reclama de tanta coisa no dia a dia, mas só estando lá e vendo que as crianças passam, a gente volta para casa realizada, sem reclamar dos pequenos problemas diários que a gente tem. Isso não muda só a escolha profissional, muda a vida da gente, Muda né? a vida da gente.
Bom, eu quero agradecer a presença da professora, agradecer a presença da Larissa e dizer que o Uniaberta continua de portas abertas para quando esse espaço ficar pronto e tiver todas essas mudanças, vocês virem aqui compartilhar com a gente. Eu acho que o nosso telespectador também vai ficar feliz de saber que um projeto tão bacana assim, né, promovido pela universidade com uma série de parcerias acontece num espaço tão importante, né, que é o espaço hospitalar, que é o espaço da gravidade, da enfermidade, mas que também pode ser o espaço da recuperação, da alegria e do brincar. Agradeço a presença de vocês e o Uniaberta de hoje fica aqui. Você pode assistir a esse e a outros programas no nosso canal do YouTube ou pelo site nextjor.com.br. Na semana que vem estaremos de volta e eu espero você. Até lá!